Salve Maria! Como pode ser isto? O comandante da guarda pessoal do imperador visitando amavelmente e cortesmente criminosos que estavam condenados à morte? É o que hoje veremos no Caminhando com os Santos. São Sebastião nasceu em Narbona, na França, no final do século III. Foi educado no seio do cristianismo e da piedade. Filho de militar, audaz, afável, cortês, prudente, fez uma bela carreira dentro do exército romano e o imperador, sabendo de seus dotes, o chamou para Roma, onde ele se tornou o comandante da guarda pessoal do imperador. Porém, este não sabia que Sebastião era cristão. E Sebastião tinha um desejo enorme de sofrer o martírio. As prisões regurgitavam de presos cristãos que estavam condenados a morrer por causa desse crime. Eram cristãos. Ele desejava também morrer, mas ele suspendeu esse desejo. Por quê? Devido à sua alta condição na corte e à sua distinção, ele tinha a oportunidade de prestar serviços à igreja e prestava sem esmorecer. Com seus bens, ajudava os pobres. Ele fazia de tudo o que era possível para que a igreja fosse servida sem saber que ele era cristão católico. São Sebastião ia nas prisões onde tinha entrada livre. Quem iria mexer com o comandante da guarda imperial? Quem iria mexer? Ninguém. Livre acesso. E ele ia nas prisões para quê? Para animar, para dizer palavras de coragem para aqueles que já estavam balançando em sua fé face à morte que se aproximava, morte terrível, face às torturas que eram tremendas na perseguição àqueles que acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ia lá e com estas palavras cheias de fé, ele conseguia que todos crescem nesse prêmio pós-morte, onde estaria com o Salvador. E assim ele ia mandando vários que morriam, que talvez não teriam morrido pela fé, para o céu. Assim foi fazendo São Sebastião a sua evangelização, o seu apostolado, no qual não perdeu uma ocasião. Por exemplo, 2 irmãos, Marco e Marcelino, foram torturados por crer em nosso Jesus Cristo. Aguentaram a tortura e condenados a ser degolados. Quando estavam sendo levados para o lugar de execução, seus pais interceptaram e falaram com o prefeito Cromácio, que os havia condenado, e pediram um tempo para que eles pensassem, 1 mês, sobre fiança, que desse um prazo para eles pensarem. E foi concedido. Eles foram levados para a casa de Nicostrato, primeiro escrivão de Roma, e lá ficaram sob a guarda do carcereiro Cláudio. As esposas e os filhos de Marco e Marcelino foram visitá-los, juntamente com seus pais, Tarquilino e Márcia, sempre procurando, eles eram gentios, não tinham a fé cristã, procuraram dissuadi-los, convencê-los a não morrer. E foram tais as razões que apresentaram, que Marco e Marcelino já estavam desistindo e querendo se render ao paganismo, quando São Sebastião, que a visitaram várias vezes, recebeu de Deus o dom de falar tão bem, de convencer tão bem. Deus abençoava tanto as suas palavras, o encheu do talento de persuadir, que ele, falando aos prisioneiros, falou com tanto entusiasmo, com tanta convicção, que não só os animou, mas converteu o pai e a mãe deles, as esposas e os filhos. Converteu Nicostrato, o primeiro escrivão de Roma, sua esposa também, o carcereiro, a esposa do escrivão foi convertida também, o carcereiro foi convertido,
em poucos dias, com aquela eloquência que a graça divina abençoava, ele foi aumentando o número dos cristãos. E assim, São Sebastião não perdia uma só ocasião de prepará-lo àqueles que deveriam subir para o céu. Não perdia uma só ocasião de preparar aqueles que naquelas circunstâncias morrendo deveriam para o céu. Assim devemos ser nós também, não perder uma só ocasião de fazermos o bem, uma só ocasião de aproximarmos as pessoas de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos santos, de abandonar o mal, de entrar no caminho do bem, de não praticar o pecado, de sim praticar a virtude, de praticar o belo, não praticar o feio. Era o que São Sebastião fazia. E Deus de tal maneira estava contente, que um dia que ele estava falando na casa de Nicostrato, de repente uma luz iluminou o ambiente, e o que aconteceu? O próprio Nosso Senhor apareceu, cercado de 7 anjos, foi até onde estava São Sebastião e deu nele o ósculo da paz, e disse ao militar: Santo, eu sempre estarei convosco. E as pessoas viram isso. Quem refere esse fato é Santo Ambrósio. Veja que maravilha, como é que Deus ia com prodígios confirmando a ação desse tão cristão, tão zeloso, tão apóstolo que é São Sebastião. Zoé, que era esposa de Nicostrato, ela era muda. E São Sebastião fez um sinal da cruz dos lábios dela e ela começou a falar. Começou a falar. Veja como Deus abençoa aqueles que querem fazer o bem, aqueles que têm fé. O imperador soube que nas fileiras do exército tinha cristãos infiltrados. Descobriu vários que foram pegos, mas o capitão São Sebastião, o comandante, eles não descobriram. Até que sempre acontece. Um soldado denunciou ao imperador que São Sebastião era cristão. Chamado na presença deste, foi pressionado, foi com toda a raiva. Diocleciano disse para ele: onde já se viu isso? Tudo que eu lhe dei, o cargo que eu lhe fiz, olha o império, você põe em risco o império com essas idolatrias desse Jesus. Ele respondeu que não, pelo contrário, no Deus verdadeiro que é nosso Jesus Cristo, toda autoridade vem desse Deus, inclusive a autoridade do imperador, e que era sendo crendo em nosso Senhor que o império iria para a frente, e ele, Diocleciano, e todo o império cresceria cada vez mais. Ele não aceitou, furioso, fechado para a graça de Deus, mandou executar São Sebastião. E o que ele fez? Foi uma coisa crudelíssima. Os próprios soldados da guarda pessoal dele, que eram subordinados a São Sebastião, foram os escalados para amarrarem-no numa árvore e crivá-los de flechas. Quantidade de flechas. Aqueles arqueiros super treinados crivaram São Sebastião de flechas para o matar. Isso fez aquele imperador pagão, aquele imperador que não aceitou a graça de Deus, que através de seus apóstolos veio bater em seu coração. Mandou executar São Sebastião. São Sebastião, cujo nome quer dizer venerável, augusto, só no Brasil ele é festejado em mais de 300 municípios. Augusto, venerável, veja que coisa maravilhosa. Um homem que foi fiel desde criança às graças, foi fiel desde criança à piedade que ele aprendeu, seguiu os caminhos de Deus, quanto bem ele pôde fazer. Vamos pedir a São Sebastião, nessa bênção que vou lhes dar, que ele interceda por nós junto a Nossa Senhora, junto a Deus, para que cada um não perca uma só ocasião de dizer palavras àqueles que estão desanimando, sobretudo nos dias de hoje. Nesse 2021, quantas razões há para desanimar, para abandonar a fé, para deixar Deus de lado, para praticar o mal, quantas ocasiões de pecado. Vamos pedir a São Sebastião, consiga de nós a graça de animar os outros, que ninguém caia no inferno, que possamos evitar que caia no inferno e que possamos, assim como São Sebastião, enchermos o céu. Vou agora dar-lhes a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não se esqueçam, hoje estarei rezando por todos vocês. Salve Maria!